Vamos voltando, o pessoal de TV já voltou conosco. Estávamos falando sobre a alta do dólar. Esse é o assunto nas redes sociais, o dólar passando de R$ 6,10. Isso faz com que muitos fiquem assustados, né? O que está acontecendo? Para onde vamos? Onde esse dólar vai parar? E tem motivo para tudo isso. Queria já entrar sobre a repercussão política de tudo isso. Muitos apoiadores de Bolsonaro, os opositores ao governo Lula, estão aproveitando essa reação do mercado financeiro justamente para fazer ataques mais fortes ao governo. Por exemplo, tá aí, ó, Bolsonaro escreveu: o golpe está aí, cai quem quer. A Simone Tebet, na época do governo Bolsonaro, reclamando do dólar a R$ 5. E aí ele coloca a reportagem nova falando sobre o dólar a R$ 6 pela primeira vez na história. O que mais nós temos aqui de repercussão em relação ao mercado financeiro? Flávio Bolsonaro põe Lula, o dólar a R$ 6,10. Tem a Carla Zambelli também. E não para, amigos, postando agora, 10 da manhã, e o dólar já está batendo 6,10. Lula e o seu pupilo, Tachad, são um desastre para a economia desse país. Fora Lula e leve Tachad junto com você. Essas são as repercussões aqui contrárias ao pacote de governos e a forma como eles estão querendo surfar na reação do mercado financeiro. Vamos separar uma coisa da outra, Josias, e entender. Ontem você já falava sobre alguns erros desse pacote, alguns acertos, mas a repercussão do mercado desse tamanho. A gente sabe que o mercado reage, às vezes, de uma maneira até intempestiva, né? Como é que você está vendo essa situação do dólar batendo 6,10 hoje? E os bolsonaristas aproveitando isso para atacar o governo Lula e falando que é um desastre na economia. Dá para classificar dessa maneira? Não, não dá. Com o Bolsonaro, a gente precisa sempre considerar o contexto, né? O Bolsonaro está com a arca do golpe está afundando, os planos do Bolsonaro foram a pique, e ele se agarrou a esse pacote de cortes do Lula como um náufrago que dá de cara com um tronco. Aí se juntou aos filhos, aos devotos políticos, numa artilharia contra o governo nas redes sociais. E o governo já antevia isso, né? E está, inclusive, o Palácio do Planalto inicia hoje uma campanha publicitária, primeiro nas redes sociais, depois na televisão, a partir de domingo, né? Agora, o problema é que o governo sempre vai às redes sociais vestido de fraque, numa campanha bem pensada, organizada, e o bolsonarismo todos sabem como funciona. Vai na marra, é como brigar com um porco-espinho, você é arrastado para a lama, de qualquer maneira, né? Aí o governo entra na lama de fraque. E o governo cometeu erros nessa. O pacote era necessário, não é inadequado, porque ele, de fato, caminha na trilha da redução de despesas. Agora, o Lula, aconselhado pelo marqueteiro, Sidônio, que marqueteiro, inclusive, da campanha dele, misturou uma coisa com a outra, misturou dois anúncios que não deveriam estar misturados. Ele botou as medidas fiscais, essas de cortes, junto com a ampliação da isenção do imposto de renda, isentou os brasileiros que ganham até R$ 5.000 do pagamento de imposto de renda. Uma medida, a isenção do imposto de renda, tira a receita, a outra corta, porque o governo precisa de dinheiro. Então, as duas coisas não se conversam. E você vai analisar o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, que é muito necessário, era promessa do Lula na campanha, essa providência de que isentaria o brasileiro de imposto de renda, né, o brasileiro que ganha até R$ 5.000. Isso é absolutamente necessário num país tão desigual quanto o Brasil, e o governo diz que isso será compensado com uma taxação extra de 10% para quem ganha mais de R$ 50.000, algo também necessário. Milionário sendo taxado no Brasil não deve ser algo que espante, sobretudo quando a taxação vem para possibilitar a isenção de quem ganha até R$ 5.000. Agora, tudo isso vai ser discutido no ano que vem para ser implementado em 2026. Então, não tinha a menor necessidade de misturar as estações. E o Haddad foi contra essa mistura. O Haddad disse: isso não vai dar em coisa boa.
mas o Lula prevaleceu, ordenou que fosse feito assim. Isso foi um erro e deu pretexto ao mercado para que reagisse da forma como está reagindo. Em verdade, a reação se deve ao fato de que a reforma não veio na proporção que o mercado gostaria, e isso é algo que poderia ser argumentado sem esse pretexto, e o Lula já teria um custo a pagar, ele elevou esse custo, né? E eu lamento muito, Fabiola, já dissemos isso ontem, e eu repito agora, que esse corte do governo não tenha vindo onde ele era mais necessário, que é nos mais de 500 bilhões de reais que o governo deixa de arrecadar anualmente com os mimos, benefícios tributários pagos a essa plutocracia nacional. O governo não tem força para isso. O Haddad promete desde o início, desde a fase inaugural do governo do terceiro mandato do Lula, que ele disse que ia caçar jabutis entendidos como esses monstrengos que são acomodados por mão de gente muito privilegiada no Brasil nessa árvore tributária, mas a gente está verificando aqui, com o viés desse pacote, que vai no bolso do brasileiro mais pobre, nós estamos descobrindo, Fabíola, da pior maneira que os jabutis unidos jamais serão vencidos no Brasil. Não, e assim, a gente colocou aí a repercussão dos opositores a Bolsonaro em relação a esse pacote. É claro que a gente também tem que balancear aqui e trazer aqueles que apoiam, né, o presidente Lula. Por exemplo, o próprio vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, publicou ontem ainda. E é interessante começar por Geraldo Alckmin, primeiro que ele faz parte do grupo de ministros da equipe econômica, né? E ele era um cara do PSDB, né? Era o governador do PSDB, político do PSDB, opositor, né, às políticas econômicas que sempre foram feitas pelos governos petistas. E aí ele coloca ali a fala de Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente. Responsabilidade fiscal e compromisso social são diretrizes básicas do governo do presidente Lula, corretamente executadas por todos nós e, sobretudo, pelo ministro Haddad. Equilíbrio das contas públicas sem deixar ninguém para trás. É sobre isso que estamos falando, Thales. Eu queria também a sua análise a respeito de um lado e de outro. Né? A gente tem aí os bolsonaristas falando que o governo Lula é um desastre na economia. Geraldo Alckmin diz que as bases do governo Lula são justamente você fazer um alinhamento entre as necessidades do povo e a economia, e ninguém vai ficar para trás, esse é o compromisso, mas o mercado financeiro reage dessa maneira, o dólar ultrapassando 6,10 nessa manhã. Olha, o Zé Paulo Cooper, nosso colunista, ontem escreveu que o mercado queria sangue. E é fato, o mercado queria sangue. Eu conversei com uma pessoa do mercado e ele me disse o seguinte: o problema não é tanto o pacote, é a forma como foi divulgado, fazendo alusão ao fato de ter sido anunciado também essa ampliação da faixa de isenção no imposto de renda para a classe média baixa, né? Que é o que ocorreu até R$ 5.000 de ganho mensal. Isso é o fato. Na verdade, eles não estão criticando o conteúdo, estão criticando a forma. Ter sido anunciado também uma compensação para o pessoal, para o lado, para o andar de baixo. Mas por que estão resistindo também ao pacote e vão resistir? Estão resistindo porque o pacote também pegou a autorização constitucional para promover um ajuste de 10%, ou seja, de cerca de 18 bilhões em subsídios e subvenções. Ou seja, do andar de cima, tirar 18 bilhões. Não é muita coisa. Também está permitindo que o governo bloqueie emendas para cumprir o arcabouço fiscal. A mesma coisa que o governo está fazendo com salário mínimo. Olha, tem um limite, um teto, a partir desse teto
eu vou bloquear, não pode passar. Mesma coisa com as emendas constitucionais. Então, o andar de cima está afoito, está reclamando, mas não tem coragem de reclamar do conteúdo. O conteúdo é esse. O conteúdo é que você está tirando, está mexendo com o andar de baixo, é verdade, mas está mexendo também com o andar de cima. E nem é tanto assim, mas está mexendo com o andar de cima. E aí o andar de cima começa a criar uma confusão em torno da forma. Você não devia ter anunciado tal coisa antes, durante ou depois. A, a forma, ela tem o seu sentido. Era preciso que houvesse uma espécie de blindagem contra esse ataque que está vindo. E já se sabia que o bolsonarismo, por exemplo, ia tentar usar o pacote como uma cortina de fumaça para as descobertas de golpismo que foram feitas contra o Bolsonaro e contra os generais golpistas, sobretudo. Então, está tentando usar isso também como cortina de fumaça. Então, era preciso ter uma certa blindagem contra essas críticas que viriam e que já eram esperadas. O pacote não é a solução definitiva de todos os problemas. Creio eu que a solução definitiva de todos os problemas não virá nunca só pelos cortes, ela virá também pelo crescimento da economia, e o crescimento da economia significa o andar de baixo ter espaço, ter o que gastar, dinheiro para gastar em comida, em roupa. Quando o andar de baixo tem dinheiro para gastar, a economia cresce. E o crescimento da economia ocorre. Hoje em dia, caiu o desemprego caiu. Então, e isso preocupa, até preocupa o andar de cima. Será que vão tirar de mim para dar para o andar de baixo? Estão tirando de mim para dar para o andar de baixo? É essa questão que eu vejo aí nesse pacote. Não vejo um grande problema aí, vejo até que está indo na direção mais ou menos razoável. E que a chiadeira vem do andar de cima, que não quer botar a mão no bolso. E aí teve que botar um pouco, não muito, mas teve que botar. Nesse momento o dólar continua subindo. Alta de 1,73%, R$ 6,00.